Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora mestre em Nutrição e Produção Animal, Camila Driniuno, e hoje vamos continuar o nosso estudo sobre genética de populações. Hoje vamos estudar cálculo da frequência genotípica. Na aula anterior, nós vimos a frequência genética, gênica dos alelos. Hoje nós vamos ver como é o cálculo da frequência genotípica. Então, como introdução, pessoal, nós usamos para calcular a frequência genotípica os nossos alelos que nós calculamos através do número de alelos, para calcular a frequência gênica. Então, na aula passada, nós utilizamos o alelo, o azão, e a frequência do alelo azinho, Sendo que frequência do alelo azão mais frequência do alelo azinho é sempre 1 ou 100% dentro do melhoramento genético. A frequência do alelo azão, como nós podemos ver, deixa eu só pegar o meu cursor que fica mais fácil explicar. Então, aqui, pessoal, a frequência do alelo azão. Então, nós calculamos, deu 0,6 ou 60%, e a frequência do alelo azinho, que deu 0,4, ou 40%. Então, esses alelos, gente, eles vão permanecer por várias gerações e gerações, então não vai mudar esses alelos por vários anos e anos e gerações. Então, isso necessariamente é alcançado pelo equilíbrio de Hardenberger, e é nessa aula que a gente vai ver como isso funciona, então. Então, como a gente já colocou desde o começo, em genética de populações, sobre o equilíbrio de Hardenberg, que ele prioriza, a lei mendeliana, um equilíbrio ideal, Então, ele tem uma equação que a gente estudou na primeira aula de genética de populações, Que eu tenho dois alelos, então, o meu F, a minha frequênciazão, mais a minha frequênciazinha igual a 1 ou 100%. Claro que eu posso estar incluindo mais um alelo, pessoal, Eu posso ter até 3 alelos. Então, eu vou ter homozigoto, como eu coloquei na primeira aula para vocês. Então, frequência de azão, azão, mais frequência de azão, azinho, que é o meu heterozigoto, e eu vou ter também o meu zigoto recessivo, que é o meu pequenininho. Então, frequência de azinho, azinho. Ok, pessoal? Então, essa população que eu falei para vocês, essa população mendeliana, que é o equilíbrio, a população ideal, que tem numerosos animais, que esses animais não saem dessa população, se mantêm no rebanho, não modificam então esse alelo, por isso que se mantém geração em geração. Ontem nós falamos do patrimônio genético, que um animal leva para o outro, com a parte materna, com a parte paterna. Então, exclusivamente dentro da população mendeliana, esse é o ideal para que ela se mantenha em equilíbrio. Então, ele não sai desse equilíbrio, mantendo de geração em geração os mesmos alelos. Então, de que forma eles fazem isso, pessoal? Aqui eu coloquei, Ontem eu também falei na aula sobre reprodução sexuada, Faz parte da população mendeliana, são seres que se reproduzem de forma sexuada. Qual forma, professora? Macho e fêmea, Cada um tem o seu par de macho, cada um tem o seu par de fêmea, uma população equilibrada, Então, dessa forma sexuada, cada gameta porta somente um alelo, Quer dizer o quê? Que esses alelos, pessoal, esses gametas, eles são haploides. O que significa, professora? Lembra que a professora falou que na população mendeliana se fazia por meio de meiose, Então, a meiose eu tenho os alelos, os gametas haploides, que eu vou estar demonstrando para vocês. Então, como funcionam esses gametas? Aqui eu coloquei diploides. Por quê, pessoal? Eu vou explicar para vocês.
Tem que ter muito cuidado nesse entendimento. Os gametas haploides são gametas, né? Do alelo, gameta. E o diploide é do indivíduo, tá? Não pode fazer confusão. Então, os indivíduos têm um par de alelos, né? Que aqui eu coloquei os gametas. Então, gameta haploide, indivíduo diploide, né? Que é a frequência de azão igual a 0,6, como nós havíamos calculado na outra aula, né? Deu 0,6. Então, como são os gametas desses alelos, né? Então, gameta azão, 0,6 ou 60%, e o meu outro alelo é o azinho. Então, azinho igual a 0,4 a 40%, né? Então, nós temos 60 mais 40, 100%. Então, frequência de azão, 60, frequência de azinho, 40, igual a 100%, né, pessoal? Como da fórmula. Então, fechou a minha frequência, né? O gameta desse alelo fechou, deu 100%. Como eu represento, então, esse gameta haploide para vocês entenderem? Então, se os indivíduos são diploides, né, que na reprodução meiose, eles têm um par de alelos, né? Então, o meu gameta vai ser azão, no exemplo da frequência dos alelos do par, né, pessoal? Vamos lembrar lá para entender melhor. Lá no cromossomo, então, na fita, eu tenho dois pares, um conjunto de pares, né? XX, XY. Aqui no caso eu estou falando que ele é azão-azão. Então, no meu gameta, o que eu quis significar nesses balõezinhos, pessoal? É feminino e masculino, tá, gente? Então, seja feminino, seja masculino, eu vou ter um gametazão e eu vou ter um gametazão. Então, gametazão mais gametazão vai me dar uma frequênciazão vezes a frequenciazinho, né? Aqui no caso, eu até vou modificar, não é azinho, tá? É azão, já modifiquei aqui na aula para vocês entenderem. Depois a gente vai calcular. Essa aqui é a frequência. Lembra que na genética de populações a professora disse que o que é azão-azão? É um homozigoto, né? Então, aqui a gente está calculando a frequência de gametas, né? Pode ser masculino, pode ser feminino, dos gametas do homozigoto. Então, vai ser frequência de azão vezes frequência de azão. Quanto vale o azão? Lembra lá? 0,6 ou 60%, né? Então, 0,6 vezes 0,6 igual a 0,36 ou 36%. Então, qual que é o cálculo? A minha frequência de azão-azão do meu homozigoto, azão-azão vai ser 0,36 ou 36%. Então, agora a gente vai calcular a frequência do heterozigoto, pessoal, que é o meu alelo azão e o meu alelo azinho, né? Ele tá no meio, lembra lá? Então, eu tenho indivíduos heterozigotos. Então, quando eu tenho indivíduos heterozigotos, eu tenho duas possibilidades, né? Quais são essas possibilidades? A primeira, que é o meu feminino ou o meu masculino, né? Azão mais azinho. E a segunda, que se eu cruzar aqui, né? Eu vou ter azinho mais azão. Como eu coloco essas possibilidades em fórmula para mim calcular? Então, eu vou ter lá F de azão vezes F de azinho, 1 ou 100%. Então, F de azinho vezes F de azão igual a 1 ou 100%. Como ficou, então, esse cálculo dos heterozigotos, da frequência, né? No primeiro caso, né, na minha primeira possibilidade, então, eu tenho frequência de azão vezes frequência de azinho igual a 100%. Simples, pessoal. Então, frequência de azão 0,6, frequência de azinho 0,4, é igual a 0,24 ou 24%, né? Porque no melhoramento a gente também calcula a porcentagem. Então, vamos para a nossa segunda possibilidade. Então, frequência de azinho vezes frequência de azão igual a 100%.
Então, a minha frequência do Azinho, pode olhar na possibilidade de cima também, para quem tem dúvida. Sempre vai valer a mesma frequência de alelo, que a gente calculou na frequência gênica. Então, é F de Azinho 0,4 vezes a minha frequência do Azão. Sempre vai valer 0,6, porque nós estamos tratando do exemplo dos alelos calculados e somados da frequência gênica. Ah, professora, sempre vai valer em todos os cálculos? Não, nesse caso do exemplo. Mas a minha frequência de homozigoto, né, do meu alelozão, do meu heterozigoto, do meu azinho, cada caso é um caso, né, pessoal? Então, aqui nós estamos calculando essas frequências de alelo que estavam naquela população de 10 mil indivíduos. Qual eram os 10 mil indivíduos? Eram os gatinhos. Então, nós estamos calculando ainda a frequência alélica ocupando a soma da frequência alélica daquela população de 10 mil gatinhos, 10 mil indivíduos. Então, eu estou usando a frequência alélica daquele exemplo para mostrar para vocês como se calcula a frequência de heterozigoto, a frequência de homozigoto e a frequência do homozigoto recessivo. O que é isso, professora? Simplesmente, né, o meu cálculo de frequência genotípica. Então, vamos para a próxima frequência. Então, eu tenho aqui, daí qual será a frequência, então, de azão azinho? Porque lembra, vamos voltar lá para não ficar nenhuma dúvida. Lembra que eu disse na frequência de heterozigoto que eu tenho duas possibilidades? Então, eu tenho duas fórmulas, né? E eu preciso calcular essas duas fórmulas. Então, aqui eu calculei a minha primeira possibilidade, deu 24. A segunda possibilidade também deu 24. Ah, professora, então é só substituir? Não, não é só substituir. Então, eu preciso fazer a soma da frequência desses alelos, né? Desse azão e desse azinho. Então, eu preciso fazer, em outras palavras, a soma da primeira possibilidade e a soma da segunda possibilidade. Como? Simples. Então, eu coloco a primeira possibilidade, que deu 0,24, né? Ou 40%, ou 24%, desculpem, mais a segunda possibilidade, 0,24, né? Então, 0,24 mais 0,24, 0,48 ou 48%. Então, nós temos 48% de frequência de heterozigotos dentro dessa população de 10 mil indivíduos, ok? Agora a gente vai calcular o nosso pequenininho, que eu sempre falo para vocês, né? Qual que é o nosso pequenininho? Lá na genética, pessoal, é o nosso azinho azinho. Então, eu posso chamar de pequenininho aqui, mas eu tenho que saber que ele é homozigoto recessivo, né? Então, eu tenho o meu azão, que também é o homozigoto, né? O dominante, o azão. Então, eu tenho o meu heterozigoto, que é o azão-azinho, né? E eu tenho o meu homozigoto recessivo. Recessivo o quê, professora? Ah, ele não vai ser dominante, gente. Então, enquanto o meu homozigoto dominante, ele vai ter, por exemplo, 50% nas características do indivíduo. Qual características, professora? Características de cor, pelagem, seja qual é a aptidão a leite, aptidão a carne. A aptidão a leite e carne, por exemplo, em relação a leite, né? Ela tem o cordão que liga o útero, o ligamento é maior, mais grosso, né? Uma glândula mamária bem mais desenvolvida. Em relação à aptidão à carne, então ele vai ter uma altura de lombo ali um pouquinho maior, porque vai ter mais capacidade de decomposição de carne, vai ter mais gordura entre esses músculos, então eu vou ter o tão esperado e desejado marmoreio. É essas considerações que nós levamos em conta, né? Então eu digo que o meu azinho,
Lembra que o Azinho vale 0,4. Então, 0,4 vezes 0,4, né? Frequência de Azinho. Vamos lá. F, gente, como eu disse, não é função, né? Não é fazer. Dentro do melhoramento, a gente chama de frequência, porque nós estamos calculando as frequências do homozigoto. No caso, esse aqui é o recessivo, porque já calculamos o homozigoto dominante, que é o azão-azão, já calculamos a frequência do heterozigoto, que é o azão-azinho. Agora, nós vamos calcular a frequência do homozigoto recessivo, que é o azinho-azinho. Então, frequência do azinho vezes frequência de azinho, 0,4 vezes 0,4, 0,16 ou 16%. Então, naquela população de 10 mil indivíduos, né, com os alelos, considerando a soma dos alelos de azinho, né, que deu 0,4 aqui, né, nós calculamos lá, eu tenho 16% de homozigoto recessivo. Pessoal, então era isso, tá? Vou voltar lá aqui, gente. Frequência de homozigoto dominante, é o meu azão-azão, 36%. Qual, professora? Então, eu chamo de frequência de homozigoto dominante, tem que entender, pessoal, que eu estou falando. Quando eu falo de frequência genotípica, eu estou falando necessariamente de frequência de homozigoto dominante, mais, né, calcular a frequência do heterozigoto azão-azinho e a frequência de homozigoto recessivo, né, esses três alelos. Então, eu estou calculando o meu primeiro alelo dominante, azão-azão, deu 36%, né? O meu indivíduo heterozigoto, azão-azinho, que deu 24% cada um, porque eu tenho duas possibilidades, uma azão-azinho, a outra possibilidade azinho-azão, os dois deram 24%. Aí eu somo os dois alelos, né, as minhas duas possibilidades, me dá 48%. Finalizando a nossa aula, homozigoto recessivo, então, a frequência do azinho-azinho, 16%. Simples, pessoal. Eu vou passar uma atividade para vocês. Dúvidas, me passem pelo WhatsApp, e-mail que eu respondo. Até a próxima aula.